Oi, gente! Estamos de volta com mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje nós temos uma convidada diferente, ela não é dentista, geralmente eu chamo dentistas aqui, mas ela vai falar de um assunto que tem tudo a ver com a odontologia. Por quê? É muito comum os pacientes terem medo do dentista, né, gente? Isso aí é até meio lendário, tem até em filme, eu já vi filme em que o dentista é o, tipo, meio que o monstro, a pessoa que gera pavor e tal. Então, isso daí é um tabu. E aí eu queria acabar com isso, gente, não tem por que ter medo de dentista, né? Mas eu sei que acontece, então eu resolvi trazer uma pessoa que vai falar a respeito dos medos, das fobias, né, de uma maneira mais profissional, porque eu até tenho um vídeo gravado no YouTube, não sei se vocês já assistiram, que é o medo de dentista, mas aí eu dou umas dicas sobre o meu ponto de vista como profissional da área. Agora, hoje eu quis trazer uma pessoa que entende realmente da fobia em si, das fobias como um todo. E para isso, está aqui com a gente a Adriana Lindóio Potier, que é uma psicóloga, tá? Ela trabalha com fobias, especialmente o medo de dirigir, não é, Adriana? Sim. Mas todas as fobias, elas têm um link, né? Medo em geral. Por que o medo surge? Como lidar com ele, né? O que a gente pode fazer para se tratar? E aí é o nosso assunto de hoje. Então, Dri, o que eu queria que você falasse um pouquinho? Primeiro a respeito da sua formação, né? Onde você se formou, quando começou a trabalhar. Tá. Na verdade, eu sou graduada pela PUC, né? E tenho uma especialização pela USP de terapia comportamental cognitiva. E trabalho com essa situação de medo, fobia, pânico, transtorno de ansiedade no geral há mais de 20 anos. Tá? E eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente colocar, né? Por exemplo, assim, o principal deles eu acho que seria, na verdade, a diferença entre medo e fobia. Existe uma diferença? Para mim é tudo a mesma coisa. Sim, na verdade, no geral, as pessoas elas costumam colocar, né, medo. Eu tenho medo de algo, tá? Só que é importante a gente ressaltar isso, Carla, porque tipo, você vai fazer muita diferença no tratamento também. Então, por exemplo, o medo, na verdade, assim, é uma coisa mais racional. É um sentimento que a gente considera até como um sentimento positivo, um sentimento bom, porque ele é um sentimento de proteção. Então, o medo ele protege a gente de algumas coisas, de algumas ocorrências, de algumas coisas na vida da gente. Então, tipo, a gente diria que é um sentimento protetor, tá? De sobrevivência. A fobia já não, né? Na verdade, a fobia ela interfere na vida do indivíduo, né? Então, assim, o indivíduo ele deixa de viver coisas por conta da fobia. Então, se a gente pudesse medir, né, o quanto, né, então a gente diria assim, que a fobia é algo muito mais, né, tipo assim, muito maior, é algo com reações fisiológicas muito mais intensas. Então, o medo seria algo racional e protetor, a fobia já seria algo que atrapalha o dia a dia, a rotina do indivíduo. Então, o medo, vamos dizer, eu tenho medo de saltar de paraquedas, vamos supor. Então, por quê? Porque eu quero me preservar, porque de repente saltar de paraquedas pode me fazer morrer. Exatamente. Né? Agora, a fobia seria de uma coisa que não seria racional ter medo daquilo. Isso, e por mais que a pessoa sabe disso, né, a pessoa ela tenha consciência disso, mas ela não consegue enfrentar, né? Sendo que assim, a única forma da gente superar esses medos seria através do enfrentamento. Então a gente teria técnica, né, para trabalhar com essas fobias, na verdade, né, tipo assim, que seria técnica de exposição. Então não tem outra forma, não tem nenhuma fórmula mágica, não tem nenhuma medicação. Nos casos mais graves, sim, precisaria de um acompanhamento com o médico para que ele pudesse administrar uma medicação, tá? No caso, o ideal seria um psiquiatra, tá? Nos outros medos, já não. A pessoa consegue na exposição sem, na verdade, uma medicação. É aquela situação, a pessoa fala assim, eu tenho medo de avião. A outra fala assim, eu também tenho, tá? Só que eu viajo de avião e a outra não, entendeu? Então, na verdade, é isso que caracteriza. Então, quem tem medo consegue enfrentar. Quem tem a fobia não enfrenta, não foge da situação. Exatamente. E o que gera? Você sabe, você tem algum mecanismo que seja o start dessas fobias? O que costuma gerar isso? Na verdade, não tem nada comprovado que a gente diria, né, de fato. Mas, assim, existem algumas coisas. Por exemplo, existe um medo aprendido, tá? Então, tipo assim, a minha mãe tinha esse medo, passou esse medo pra mim. Né? Existe o medo após um trauma, né? Então eu sofri uma situação de trauma, então eu fiz uma viagem de avião e teve muita turbulência, tive aquele medo por alguns instantes de morrer, né? Então pode gerar o medo, né? Então tipo assim, são vários fatores, o ambiente externo, o medo aprendido, vários fatores, mas cada medo na verdade está relacionado a algum fator. Então, por exemplo, assim, o medo de dirigir, né? Ele está relacionado ao quê? Ao medo da exposição.
a pessoa está exposta, né? Então existe assim, os outros que criticam, eu cometo algum erro, ou alguém buzina, xinga no trânsito, né? É o medo. Agora, por exemplo, o medo do dentista já é o medo da dor. Tá? O medo do avião seria o medo de morrer, o medo da altura. Então, cada medo está relacionado a alguma coisa, alguma fragilidade, na verdade, do indivíduo. O que é certo é assim, nós não nascemos com medo, né? No decorrer da vida da gente, a gente adquire esses medos. Entendi. Eu acredito que do que você falou, o que me veio na cabeça é que o medo do dentista, ele pode ser um medo aprendido, porque eu já vi muito isso acontecer em consultório. Chega o pai e a mãe com a criança, né, e falam assim, ele nunca tratou, tal, você me arruma um odontopediatra, um odontopediatra que seja bom, tal, porque nós não queremos que ele tenha medo, porque nós morremos de medo de dentista, né, e nós queremos que ele não tenha. Aí eu já fico pensando assim, Jesus, né, a criança está ouvindo isso, agora ela já vai falar, meu pai e minha mãe têm medo, como é que ele não vai ter medo? Sim, né? Sim, é o medo aprendido. Então, eu já veio isso. E tem também as situações, né, vividas. Antigamente, a odontologia era uma coisa completamente diferente do que é hoje, né? Era um negócio muito mais brutal, não tinha muita conversinha, não. E aí era assim, tem que fazer, não tinha muita chororô. Mais agressivo. Agora a gente já tem técnicas de abordagem, então eu acho que é mais difícil a gente ter esse medo gerado por experiências anteriores. Mas muita gente vem falar, porque quando eu era criança, porque o dentista fez isso, fez aquilo, porque um paciente falou pra mim que ele tinha medo porque o dentista deixou um algodão dentro da boca dele. Aí a gente diria que são os medos pós-trauma, né? Então são medos que a pessoa teve um trauma, teve uma situação traumática, e a gente tem o hábito de associar medo a trauma, né? Então vamos supor, se uma pessoa fala assim pra gente assim, eu tenho medo de cachorro. Primeira pergunta que a gente faz, você já foi mordido? Né? E não necessariamente, se você fizer um trabalho, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber o quê? Que a maioria das pessoas não foi um evento traumático que gerou esse medo. Né? Então, assim, são outros fatores, na verdade, que levam a pessoa a esse medo. O que é certo é assim, nós não nascemos com medo, né? Então, os medos, eles são adquiridos no decorrer da vida da gente. Mas na questão de dentista, né? Que é o mais importante para vocês aqui, na verdade a gente percebe assim que existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? Então, por exemplo, assim, a gente costuma aconselhar a pessoa, tipo assim, marcar primeiro com o profissional, primeiro uma entrevista, né? Não marcar primeiro já o dia que ele já vai fazer algum procedimento, né? Então, se marcar primeiro para conversar com um profissional que você teve uma indicação, né? Então, tipo assim, alguém que também vai colaborar com isso, né? Porque eu acho que tem que ser, a pessoa para lidar com medo, ela tem que ser uma pessoa que ela tem um comportamento diferenciado, então, tem que ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, que passe isso para o paciente, né? Combinar algumas coisas com ele, né? Olha, eu vou fazer isso, porque a pessoa que tem medo, ela quer saber o que vai acontecer, né? E parar em algumas situações, algumas coisas, tipo, a gente fala, tipo assim, não vai doer, né? Então, tipo, você leva uma criança para tomar uma injeção, por exemplo, né? Aí, geralmente, os pais falam assim, não vai doer nada, entendeu? Não, gente, vai doer, você vai sentir, né, uma picadinha, você vai sentir um incômodo, né? Porque aí também a criança acaba perdendo a confiança, né? E aí tudo isso vai aumentando, né, Carla? Isso é bem interessante, de não mentir, de não criar uma expectativa de uma coisa que não vai acontecer, né? Nossa, você não vai sentir nada. Sim, você vai sentir, só que é uma coisa suportável. Exatamente. Então, rápido. É super rapidinho. Verdade, nunca tinha pensado. Eu já vi várias vezes, quando eu ia levar a criança para tomar vacina, é muito comum, né? Não vai doer nada. Aí vem aquele negócio, a criança, Quer dizer, fui enganada. Quer dizer, nas próximas situações, os outros momentos... Tipo, eu já sei que eu não posso confiar. Exatamente. Que na hora que falar que não vai doer, porque vai doer. Exatamente. Né? Então, tipo assim, eu acho que essa sinceridade, esse jogo como profissional também tem que ser assim, né? Porque a gente sabe, gente, você vai tirar sangue, você vai fazer algum exame, você vai tomar uma injeção, alguma coisa, a gente sabe que vai sentir. Não é indolor, né? Não é uma coisa que é indolor. Então, tipo assim, essa conversa é muito importante. E você combinar com o seu paciente também, olha, a hora que estiver doendo, né? Tipo assim, você levanta uma mão, eu paro, você respira um pouco, porque para essa pessoa é importante isso. O que ela tem que saber na verdade? Que ela vai ter o medo, né? Não vai ter outra forma, quer dizer, para enfrentar, ela vai sentir o medo, mas que esse medo vai passar, né? E ele é muito rápido, né? Então a gente trabalha dessa forma a situação de medo, a gente trabalha através da exposição, né? Eu diria que não tem outra forma de trabalhar medo, né? E na verdade o que o ser humano faz quando ele tem medo de algo? Ele foge, né? A tendência natural do ser humano é fugir. Com certeza, se puder evitar, né? Evitar. E infelizmente isso acontece demais em consultório odontológico. E assim, uma coisa eu sempre falo, gente, você tem medo de dentista? Então vá mais. Porque quanto mais tempo você demora para ir, mais encrenca você vai arranjando.
né? O pessoal que está acostumado a fazer manutenção, que está sempre frequentando o consultório, né? Que está direto lá, cada vez tem uma coisinha de nada para fazer, às vezes nem tem o que fazer, é só uma prevenção mesmo. Agora o pessoal fica 2, 3 anos sem aparecer e vai deixando aquilo lá que era um morrinho desse tamanho virar uma montanha, um Himalaia, né? Aí depois não quer sofrer. Mas isso, complica, na verdade, né? é muito importante, né? Quando a gente trabalha a questão dos medos, essa exposição, ela tem uma frequência, tá? Então, vamos supor, no caso do dentista, tem pessoas que vão uma vez por ano, a cada 6 meses. Então, no início, né, para estar tratando desse medo, é isso mesmo. Se a pessoa puder, tipo assim, vou uma vez por mês, nem se for, tipo, eu vou fazer uma limpeza, a dentista vai fazer uma avaliação, entendeu? Tipo assim, você manter um contato mais frequente de ir ao dentista, porque, tipo, eu vou hoje, né? Assim, então, eu tô com aquele medo, aquelas reações fisiológicas todas, né, de recepção, né, que tipo assim, a mão transpira, o coração dispara, a boca fica seca, tem vários sintomas e para algumas pessoas até aquela sensação iminente de morte, né? Então ela enfrenta isso hoje, aí ela volta daqui um ano, tá? Vai enfrentar tudo de novo. Vai, tudo de novo, tá? Porque e talvez até mais intenso por conta de ter passado um período grande. Agora, se a pessoa ela tem aquela chance de estar fazendo isso, não digo diariamente, que a gente não vai diariamente ao dentista, mas com medos que ela pode fazer esse enfrentamento, tá? É muito mais fácil, tá? Vamos supor, o medo de cachorro, tá? Então, a hora que você começa a aproximar do cachorro, se você puder fazer isso diariamente, então, vai ser mais rápido e o resultado vai ser eficiente, tá? No caso, não, a cada 6 meses eu me deparo com uma situação, um contato, então, tipo assim, realmente não vai resolver. Então, quanto mais, né, é o que a gente faz, na verdade, no medo de dirigir, né? A pessoa começa a pegar o carro, ela tem que manter o quê? Todos os dias você pega o carro, entendeu? Então, não fica tipo, eu vou pegar no sábado. Aí fica a semana toda sem pegar, agora hoje eu vou pegar no domingo, entendeu? Você não vai perceber essa diminuição, na verdade, de ansiedade, então você não vai perceber melhora. Aí a pessoa tende a quê, né? Tipo assim, gente, tá vendo, isso daqui não tem jeito, não vai passar nunca, não adianta, né? E, na verdade, ela tem que estar, quanto mais exposição ao objeto do medo, mais rápido ele vai ser resolvido. Joia. Gente, o assunto tá bom, mas nós temos que dar uma pausinha aí para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho a gente volta conversando um pouquinho mais sobre os medos, as fobias, o medo de dentista. Tá joia? Até daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa a respeito do medo de dentista. Gente, no bloco anterior, a gente estava falando que não pode ficar procrastinando. Tem medo de dentista, eu vou amanhã, não, eu vou semana que vem, eu vou no próximo mês, eu já tô indo. Gente, tem que ir, né? A Adriana já colocou que o enfrentamento é o único modo de tratamento, né? Então, é isso aí, né, Adriana? Não pode ficar enrolando. Sim, não. E é a única forma mesmo, né? Eu costumo sempre dizer assim, não tem uma fórmula mágica. As pessoas, os clientes geralmente perguntam, Adriana, mas não tem um remedinho, não tem uma medicação? Remedinho é o sonho de todo mundo, exatamente, né? Pra tudo, aliás. Exatamente. Tipo, tem um remedinho que eu não preciso escovar o dente? Isso, até isso tem, já me perguntaram. Exato, né? Tem alguma coisa para ajudar, quer dizer assim, a pessoa busca essas facilidades porque, na verdade, assim, ela foge desse enfrentamento, né? E a gente até entende, porque são coisas, assim, difíceis, porque geram reações nas pessoas, né? Então, você gera um desconforto muito grande. Então, é natural do ser humano, né? O instinto de sobrevivência mesmo que ele vai falar mais alto, né? Mas tem alguns medos que a gente vê algumas diferenças em enfrentar. Tem alguns que a gente diria assim, por exemplo, né, comparativo do medo de dirigir com o medo de elevador, um exemplo, tá? O medo de elevador, a pessoa ela vai ter que fazer um enfrentamento, ela vai ter que estar no elevador, porém ela fica parada e sente o medo. Você pode até pôr um banquinho ali e falar, olha, senta, respira, né? Tipo assim, daqui tantos segundos a gente vai chegar no primeiro andar, depois a gente vai chegar no segundo, você vai gradativamente, né? E a pessoa ela vai ter que ficar ali somente sentindo o medo. O medo de dirigir, a gente já percebe que muda um pouco por conta da pessoa, assim, além dela estar sentindo medo, ela tem que desempenhar bem uma função, né? Assim, porque ela acha que ela está em risco e que ela também está colocando as outras pessoas em risco. Então tem essas diferenças que a gente tem que tomar cuidados na hora, na verdade, de estar fazendo esses enfrentamentos. Mas de uma forma geral, é o enfrentamento, né? A palavra-chave do medo é o enfrentamento. Certo. E uma coisa que também eu sempre falo com os pacientes,
que achei interessante que você falou, marca com o dentista, conhece a pessoa primeiro, se inteira do que vai ser feito, né? E aí você vai vendo como é que a coisa corre. Eu também falo uma coisa, conhece o dentista, porque eu acho que a empatia é uma coisa importantíssima também nessa parte, com o médico, com o dentista, com o enfermeiro, com essa parte de saúde. Muitos pacientes falam assim, nossa, eu já tentei tratar com várias pessoas, eu não consegui. Aqui eu tô conseguindo, tal, ganhei confiança. E eu falo, gente, é assim mesmo. Às vezes você não se dá bem com um dentista, de repente com um outro profissional vai bem, porque tem essa questão de empatia. E mesmo, eu brinco, às vezes tem paciente que continua tendo medo, eu falo assim, tenta outro. Né? Quem sabe não é comigo, mas com outra pessoa você vai se sentir mais à vontade. Então eu também acho que tem essa coisa de buscar, às vezes, o que encaixa melhor. Sim, exatamente. Né? Você colocou um ponto bastante importante. A empatia com o profissional é um ponto principal, sim. Uma outra dica também que a gente pode dar, tipo assim, a primeira vez que ele for, ir com um amigo, aquele que dá força, aquele que te passa confiança, tá? A gente assim, ir junto e com um acompanhado, amigo. Exatamente, claro, acompanhado por alguém, sim. Alguém que te dá uma confiança, alguém, porque a gente tem, né? Essas pessoas que dão aquela força pra gente e tudo mais, porque realmente a gente sabe que não é fácil, né? Porque tudo isso vem acompanhado de reações fisiológicas e para algumas pessoas muito intensas, né? E é por isso que a gente fala a diferença do medo e da fobia. Quem tem medo consegue fazer o enfrentamento. Ah, eu tenho medo de dirigir, mas eu dirijo com medo, tá? Quem tem fobia, assim, é um sentimento ruim que algumas pessoas têm, sim, porque elas acreditam assim, tipo assim, fulano também tem medo, então tipo assim, mas ela é corajosa, eu não. Né? E não é uma questão disso, é uma questão de intensidade, né? Então, tipo assim, o que te traz aquele enfrentamento diante daquele objeto de medo? Que tipo de reação que te traz? Ah, minha mão fica um pouco transpirando. Ok, mas a outra mão transpira, o coração dispara, a boca fica seca, ela começa a passar mal, ter falta de ar. Então a gente fala assim, gente, não é a mesma coisa. E não é uma coisa racional, né? Não. É totalmente emocional. Eu tenho um paciente que ele é neurocirurgião. Um neurocirurgião fantástico, trabalha pra caramba há muitos anos, ele tem pavor de anestesia. É fobia mesmo, porque ele fala assim, você pode fazer qualquer coisa e não me anestesia, só se tiver que extrair um dente, porque qualquer outro procedimento eu faço nele sem anestésico, e ele fala, nossa, de boa, só não me... Aí eu falo pra ele, poxa vida, você abre a cabeça dos outros, né, não tem problema, tal, e aí por causa de uma anestesia de dentista fica pra morrer de medo? Ele falou assim, eu sei que isso é ridículo, é irracional, não tem o menor sentido. Ele falou, e o pior, eu já tomei anestesia com você e não doeu nada. Ele falou, mas eu tenho pavor e não quero tomar. Tá vendo? Não adianta, então, né? assim, é uma coisa que é complicada, sim, né? Sim, não adianta. Não é um negócio que você consegue controlar. Mesmo um médico que tem isso, que não é pra ficar apavorado. Sim. Né? Mas acho que esse é um ponto principal, né? A pessoa, quando ela reconhece que esse medo ele é exagerado, quando ela reconhece que isso está atrapalhando a vida dela, né? Assim, eu sempre falo, Adriana, mas que medos que a gente tem que trabalhar? Às vezes as pessoas me perguntam no consultório, né? Tipo assim, então eu tenho fobia de barata, tá? Eu preciso trabalhar essa fobia de barata? Gente, aí depende, não, né? Assim, tipo assim, depende o quanto de contato. Se você arranjar um marido que tem um bom chinelo, não tem alguma problema. coisa, né? Tipo assim, então é diferente, por exemplo, assim, do medo de dirigir, que vai ser aquela coisa que vai te atrapalhar no seu dia a dia, né? Existem algumas coisas também sérias no sentido, né? Que existem alguns medos que causam outras questões das pessoas. Vamos supor, o isolamento social. Né, gente, assim, às vezes o uso de algumas substâncias químicas, né, então, tipo assim, porque a pessoa ela tende a se... É problemático. Isso, a querer se encorajar para estar fazendo aquele enfrentamento. Eu já tive caso de paciente chegar embriagado no consultório. Um moço até, eu nunca tinha visto na vida, nem nada, indicação de uma outra paciente, que é parente dele, inclusive, mas ele chegou no consultório trançando as pernas. Eu falei, olha, infelizmente não vou poder te atender. Não podia nem utilizar nenhum tipo de substância ali, uma anestesia, uma coisa assim, porque eu falei, daqui a pouco o cara desmaia aqui, não sei, na cadeira, né? Com certeza pode gerar. Mas é uma coisa complicada mesmo. Tem várias coisas que às vezes algumas pessoas elas tendem a fazer. E acaba sendo uma maneira de fuga e não, na verdade, um enfrentamento, não é? Sim. Uma então, fuga que pode gerar algo mais grave para a pessoa, na verdade, né? Então, o primeiro passo seria realmente a gente procurar um bom profissional e você ter a empatia que você falou, uma coisa muito importante, né? Com certeza. Gente, e algumas dicas também para o profissional que vai atender o paciente que está com medo, né? Das coisas que ela foi falando foi me vindo na cabeça, realmente, se apresentar. Eu sempre, quando eu vou atender, eu tenho uma mania de ficar assim, olha, agora eu vou pegar a escovinha. A Adriana é minha paciente, né? Agora eu vou pegar esse negócio aqui, é um motorzinho, ele faz barulho, mas não vai furar seu dente.
Então eu fico avisando, porque eu sei que toma susto, até às vezes para baixar a cadeira, né, quando o paciente senta, eu falo, olha, eu vou abaixar, porque tem paciente que chega tão tenso que na hora que você faz a cadeira abaixar, a pessoa já vai assim, né, já tipo, já acha que vai cair. Então, para nós também é legal a gente ir se acostumando a ter algumas atitudes que sejam mais lentas, que conversar muito com o paciente. O que eu jogo de conversa fora. Isso é muito bom. Porque distrai, música, né? Tem algumas coisas que eu acho que sim, porque outra coisa do dentista também está muito associada aos barulhos, né? Sim. Então, o dentista também tem muito disso, né? Está associado aos barulhos, barulho do motorzinho e tudo mais, né? Que a gente ouve o barulho e já associa a dor. Né? Não doeu, né? Não tá doendo, não doeu ainda, né? Ou às vezes também vai doer. Não doeu ainda, tem os que assim, né? Isso. Consulta inteira. Mas o barulho já tá. Então, tipo assim, uma outra dica também, né? Se ele colocar um fone, se tiver uma música, se tiver alguma coisa, também vai ajudar muito, né? Carla, com certeza. Ah, com certeza. Eu tô lembrando, assim, duro, né, na cadeira. Tá doendo? Não, ainda não doeu. Exato. Isso é, tipo, mas eu tô esperando doer. Eu sei que vai doer, né? Tipo assim, tenho certeza que vai doer. Nossa, é terrível, não. Só é um sofrimento. Bom, e o que você costuma atender no consultório? Assim, você faz a orientação disso aí e você conversa com o paciente, faz um acompanhamento também em consultório? Ou você só indica esse enfrentamento, mas não precisa de terapia? Como funciona isso? Não, é um acompanhamento, sim. Tem um acompanhamento. É um processo de terapêutico, sim, né, Carla? Sim. Tá. E eu já, logo de início, é uma coisa assim, não é uma coisa a curto prazo. Assim, enfrentamento de medo, geralmente não é uma coisa a curto prazo, tá? Por quê? Porque você tem que tomar cuidado com o quanto você expõe a pessoa aquilo que ela tem medo. Porque se for uma coisa exagerada logo de início, a probabilidade da pessoa não voltar mais, ela acaba sendo bem maior, tá? Então é um processo terapêutico mesmo, você tentar entender o que acontece com a pessoa, se ela recorda, né, tipo assim, quando surgiu esse medo, se ela sempre teve esse medo, então você vai trabalhando essas coisas com a pessoa e vai trabalhando a importância desses enfrentamentos, entendeu? Isso então você vai encorajando. Consultas, então, sim, né, sim, terapias. consultas, isso. Você vai associar, a pessoa começa a procura seu consultório, marca Sim. as terapias, e aí vocês vão conversando sobre como surgiu, que maneira vai enfrentar, você vai sugerindo frequência, essas coisas. Exatamente. No caso do dirigir, além do acompanhamento psicológico que ela tem também as aulas práticas, né? Porque, como eu falei, ela tem que estar em contato com o carro, tá? Outras dá para você ir falando para a pessoa ir fazendo e ela consegue ir fazendo sozinha, né? Tipo assim, algumas outras coisas a gente tem que estar acompanhando a pessoa para estar fazendo mesmo. O elevador, tá? Dificilmente a pessoa que tem medo, ela vai sozinha. Então, tipo assim, se ela não tiver alguém que acompanhe ou alguma coisa, a gente também pode estar fazendo esse procedimento. Você também faz um acompanhamento. Por exemplo, se fosse uma pessoa com essa fobia de dentista, então precisa muito tratar, tá lá desesperado, cheio de dor, cheio de não sei o quê, não tem ninguém da família, você pode até acompanhar, por exemplo, durante uma consulta. Exatamente, sim. E orientar na hora. Ou então, primeiro a gente começa numa orientação, né? Se a pessoa realmente precisar, a gente faz esse acompanhamento. Marca primeiro para você conversar com o dentista. Não vai lá a primeira vez para ele fazer o procedimento. Adquiriu confiança, gostou, então ok. Tá? Então, tipo assim, combina com ele, fala para ele como que você se sente, entendeu? Tipo assim, então chega e coloca mesmo, né? Expõe mesmo, né? E a gente percebe também que tem alguns medos que estão direcionados a outras coisas, né, Carla? Então, por exemplo, o medo de algo que você tem que desempenhar bem uma função. Aí já são características mais da pessoa de personalidade, vamos supor, então uma pessoa mais perfeccionista, tá? Eu sou. Então tá aqui a pessoa, Isso, você já então viu, né? Que fica arrumando o vasinho. Gente, vocês não sabem. Antes da gente gravar o programa, eu fiquei judiando dela, porque eu fiquei tentando arrumar as cadeiras pra ficar numa linha reta. Aí eu torci o vasinho de um lado, torcia do outro, porque eu quero que fique tudo retinho. Não, você não sabe. A pessoa tem problema. Então, eu já falei pra ela que eu pra preciso saber, dela. Tem que tratar isso, Adriana, tipo assim, isso atrapalha na sua vida? Isso atrapalha no seu social, né? Isso te traz algum dano, entendeu? A gente assim, não, Adriana, eu demoro um pouquinho de tempo, mas tipo assim, agora de repente a pessoa ela pede hora de um compromisso porque ela teve que ficar arrumando entendeu? As almofadas. Então, aí a gente vai ter que ver, né, verificar, tipo assim, o quanto isso interfere na vida da pessoa. Porque, na verdade, assim, eu diria que são mais manias, né, que, na verdade, todos nós, os seres humanos, temos.
né? Então, tipo assim, então é uma coisa mais normal, uma coisa mais natural. Mas para saber se precisamos realmente de algo é quando é o excesso, né, Carla? Assim, não tenha dúvida. Sim, né? o equilíbrio e é a gente tudo, percebe, né? tá? Não precisa o outro perceber, não precisa o outro apontar essas coisas pra gente, tá? Então a gente percebe que aquilo não tá legal, a gente percebe que aquilo não é racional, entendeu? A gente simplesmente não consegue dominar, né? Não consegue controlar. Aí ajuda realmente de um profissional, de algumas técnicas, porque tem muita coisa a serem trabalhadas, né? Então tem muitas técnicas, hoje tem muitas coisas para se trabalhar nesse sentido. Gente, o papo foi ótimo, né? Eu acho que deu para dar uma clareada aí para quem tem medo de dentista e de qualquer outra coisa, né? Vocês veem que tem como resolver. Primeira coisa é enfrentar. Primeiro, reconhecer o problema, né? E aí vocês têm profissionais como a Adriana, né? Que é psicóloga, que pode acompanhar o processo e vocês têm que enfrentar, tá? Não pode deixar de fazer coisa necessária, como um tratamento odontológico, por exemplo, né? Simplesmente por medo, tá? Bom, e para os dentistas que atendem, também teve umas diquinhas aí. A gente também tem que ter paciência, entender que realmente isso é uma coisa irracional e que às vezes a pessoa não consegue enfrentar. Nós temos que fazer a nossa parte também de ter paciência, de ir lá fazendo as coisas, né, de uma maneira menos incômoda possível, né? Bom, gente, então foi isso que a gente tinha por hoje. Espero por vocês num próximo programa, tá joia? Um abração e até breve.